Por que que conteúdo voltado para empreendedorismo muitas vezes se parece com conteúdo de autoajuda ou conteúdo de desenvolvimento pessoal? Você vai ver uma palestra, por exemplo, online mesmo, de algum grande empresário e tudo que ele está falando ali não tem absolutamente nada técnico. É completamente coisas comportamentais e muitas vezes aquilo está empacotado de um jeito que se parece autoajuda. Por que que isso acontece? Primeiramente, eu acho que é importante nós derrubarmos o possível preconceito que nós temos com desenvolvimento pessoal, abre parênteses, autoajuda. Eu me deparei com esse tipo de conteúdo pela primeira vez quando eu fui estudar inglês online e eu encontrei um cara chamado AJ Hogue. Ele é um dinossauro dos infoprodutos no cenário internacional. Ele está na ativa até hoje, mas acredito que ele esteja semi-aposentado. E ele ensinava inglês e dentro do material dele que eu adquiri, tinha algumas partes onde ele pegava livros de desenvolvimento pessoal e fazia uma resenha desse livro e o material era produzido em cima dessa resenha. E aquilo foi uma virada de chave muito grande para mim, porque aquilo era autoajuda pura, tinha vários clássicos do desenvolvimento pessoal, e eu chamo de autoajuda até de forma sátira mesmo, para dar essa ideia de que não temos preconceito, é autoajuda mesmo e tá tudo bem quanto a isso. Que a virada de chave para mim foi: eu poderia mudar a minha forma de me comportar, quebrando paradigmas, ou seja, quebrando coisas que eu sempre acreditei que era o normal ou que era unicamente o certo e que eu não tinha ideias de que existiam formas diferentes de se comportar. Afinal, quando nós crescemos em um ambiente, a única referência que nós temos de forma de se comportar são aquelas pessoas que fazem ou fizeram parte do nosso círculo social. E quando eu descobri que eu podia, através da internet, através de livros, através de vídeos, através de podcasts, e na época era podcast mesmo, não esses de YouTube, que também são podcasts, mas era aquele podcast que você baixava o MP3 e colocava para escutar. Eu descobri que eu poderia encontrar referências de fora da bolha onde eu sempre estive inserido, e ali eu encontraria formas de se comportar que eram completamente diferentes ou que quebravam paradigmas para mim. E eu poderia aprender a me comportar de forma que aumentasse a probabilidade de eu conseguir resultados ou coisas que eu gostaria na vida. E de fato deu certo. Eu entrei muito de cabeça nesse tipo de conteúdo e isso me moldou a pessoa que eu sou hoje e continuo me tornando. Então o motivo que isso me atraiu foi esse. Por isso que eu acho que você não deveria ter preconceito com esse tipo de conteúdo. Claro que existe muito clichê e cuidado para não julgar negativamente os clichês, porque às vezes o clichê é um clichê por causa da validade que ele tem. Mas tudo bem, tem muito clichê, tem muito coach caricato por aí, tem muito palestrante caricato por aí que fala besteira, que não tem experiência. Sim, eu entendo. E eu compreendo perfeitamente a imagem negativa que foi criada a respeito dos coaches. Porque realmente é uma parada que foi banalizada, é uma parada que realmente entrou muita gente não preparada e que fez coisas que tem todos os motivos do mundo para se tornarem piada. Mas isso não muda o fato de que desenvolvimento pessoal consiste em aprender novas formas de pensar e de se comportar para ser uma pessoa melhor dentro do que você acredita que deveria ser uma pessoa melhor para você, dentro dos objetivos que você busca. Mas aí, por que que conteúdo teoricamente de empreendedorismo se parece com conteúdo de desenvolvimento pessoal? Raramente tem alguma coisa técnica e quase sempre é referente a uma maneira de pensar e a uma maneira de se comportar. Isso acontece porque, de fato, empreender, fazer negócios, desenvolver negócios e criar negócios é uma questão muito mais comportamental do que técnica. A capacidade técnica de executar aquilo que precisa ser executado para construir alguma coisa, ela é adquirida ou ela é solucionada através da contratação de outras pessoas ou de fazer parcerias, vindo do comportamento. Então, se eu tenho uma visão de que existe uma oportunidade dentro de determinada área para empreender nessa área, e eu não tenho conhecimento técnico dessa área, adquirir esse conhecimento técnico ou resolver os desafios que
o conhecimento técnico é uma barreira para serem resolvidos, ou ele é um pré-requisito para serem resolvidos, é uma questão comportamental. Só que é a menor das questões comportamentais. Não diria a menor, mas uma das. Ela não é das mais importantes, porque é só você observar a quantidade de pessoas que têm conhecimentos técnicos absurdos em determinadas áreas, pessoas que são nerds em determinadas áreas, estudam muito, conhecem muito do lado técnico de determinada área, mas ele não empreende por questões bobas e abstratas, como por exemplo, no Brasil nem vale a pena empreender porque todo o meu dinheiro vai embora para impostos. Apesar de sim, nós pagarmos altos impostos, se isso fosse o grande impeditivo, não existiriam empreendedores no país. E a questão é que, mesmo com os altos impostos, vale muito a pena sim você empreender, ao invés de simplesmente ser um funcionário. E quando eu digo empreender, não necessariamente é você apenas ser um empresário, dono de uma empresa com equipe, mas você tomar iniciativas. O profissional liberal, de certa forma, ele é um empreendedor também. De certa forma, não, com certeza ele é também. Então perceba que isso é uma questão totalmente abstrata. Ou então ele não empreende por motivos que ele nem consegue reconhecer o porquê, mas ele tem preconceito com vendas, ele tem dificuldade de ter autoconfiança para vender o peixe dele. Então ele tem autoconfiança no conhecimento técnico dele, mas prometer para alguém que vai te pagar diretamente para você, que você vai resolver alguma coisa ou criar alguma coisa com o conhecimento técnico dele, ele tem barreiras mentais que impedem ele de fazer isso. Ele tem vergonha de aparecer na internet, ele tem, enfim, várias questões do âmbito mental, mentalidade e comportamental que impedem ele de colocar em prática aquele conhecimento técnico que ele já tem para empreender. Inclusive, é muito comum grandes empresários não terem faculdade, não terem uma escolaridade tão avantajada, mas lideram grandes equipes e construíram grandes negócios. Não estou falando que não existe o cara que herdou, não existe o cara que fez algum tipo de esqueminha, algum tipo de manipulação. Claro que existe isso, mas eu tô falando que você empreender não tem uma relação direta com ter ou não ter o conhecimento técnico, mas sim resolver a barreira técnica é uma questão comportamental. Questões comportamentais é como você se comporta perante o mundo, perante a vida, perante as situações que aparecem para você, perante as ações que você quer tomar e precisa fazer certas coisas para tomar essas ações. Isso que eu quero dizer com questões comportamentais. E um fator que interfere diretamente em como alguém se comporta é o como essa pessoa pensa, é o conjunto de crenças que ela tem. Então, se eu acredito veemente que vender é bom, eu tenho muito mais chance de me comportar como um bom vendedor, que vai ter resultados para isso, do que alguém que internamente, no conjunto de crenças dele, ele acredita que vender é uma coisa ruim. Então, o conjunto de crenças que você tem molda o seu comportamento. E o seu comportamento é o que define as coisas que você vai fazer e como você vai resolver os obstáculos que vão surgir pelo caminho, inclusive as questões técnicas. As questões técnicas, elas têm todo o seu mercado ali para serem ensinadas. Então, por exemplo, dentro da administração, tem várias técnicas ali, tem vários conjuntos de estratégias para você administrar a equipe, para você ter aquele modo de trabalhar criando squads, tem um monte de coisa técnica quanto a isso, que está nos livros, está nos cursos, algumas delas estão na faculdade. Para desenvolver produtos, tem todo o aparato técnico para desenvolver páginas, editar vídeos, construir imóveis. A parte técnica das coisas, existe todo um mercado de conhecimento em cima disso, mas não é ter ou não ter esse conhecimento técnico, pelo menos estatisticamente falando, que define a pessoa conseguir empreender ou ter sucesso no seu empreendimento. Então você está dizendo que, por exemplo, a pessoa pode ser ruim tecnicamente? Não. O que eu estou dizendo é que ela reconhecer que ela é ruim tecnicamente
e tomar as ações para que a execução técnica do que tem que ser feito no negócio dela fique bom e fique com qualidade, é uma questão comportamental. Seja ela se desenvolvendo para aquilo ficar melhor, e antes vem dela reconhecer que aquilo está ruim e precisa ser melhorado, outra questão comportamental. E é uma questão comportamental o como ela vai fazer aquilo que está ruim ficar bom. Seja ela se aperfeiçoando tecnicamente, se ela tem um projeto mais enxuto ou se aquilo depende inteiramente dela, ou ela buscar um parceiro, contratar alguém tecnicamente superior para contribuir para a melhoria daquilo e ela fazer a gestão da melhoria daquilo. Então, sim, no fim das contas, também é uma questão comportamental. Grandes negócios que envolveram grandes soluções técnicas, você pode ver que muitas vezes aquela pessoa que construiu esse negócio não era necessariamente a que tinha mais conhecimento técnico, e grandes negócios que surgem na humanidade, a maioria deles não vem necessariamente de uma grande revolução técnica. Não gosto muito de pegar esses exemplos muito distantes da nossa vida real, da nossa vida cotidiana aqui, mas quando Zuckerberg criou o Facebook, se não me engano em 2004, quem tem um mínimo conhecimento de programação, mesmo em 2004, sabe que não tem uma complexidade nenhuma em criar aquilo, principalmente criar um projeto piloto. Mas é a questão comportamental dele que fez ele executar aquela ideia que ele teve da maneira correta, direcionando para as pessoas corretas, para o público-alvo correto, corrigir erros no meio do caminho, se envolver com investidores e coisas do tipo. Mesma coisa Steve Jobs e Apple, pegando esses exemplos clássicos aí. Não é uma questão extremamente complicada do ponto de vista técnico. Muitos estudantes de engenharia elétrica, engenharia da computação, da época, criariam computadores até melhores do que Steve Jobs e Steve Wozniak criaram. Mas a questão comportamental ali fez diferença para unir habilidades de campos diferentes, executar uma ideia, vender essa ideia, tomar não para essa ideia, buscar outra oportunidade para vender essa ideia, precificar essa ideia, tudo questão comportamental. É por isso que conteúdo, muitas vezes feito para empresários, empreendedores, aspirantes a empreendedores, tem uma conotação muito mais comportamental do que simplesmente ensinar estratégias práticas de administração e coisas do tipo. Até porque a aplicação dessas estratégias depende muito do negócio e das circunstâncias de cada um, e é uma habilidade comportamental saber qual você precisa para buscá-la e fazer as adaptações para a tua realidade ou para a realidade do seu negócio, ok? E aí esses assuntos mais comportamentais se parecem com autoajuda, se parecem com desenvolvimento pessoal, que, como eu falei lá no começo, não precisa ter preconceito, isso pode literalmente mudar a sua vida em muitos aspectos que você não é satisfeito ou conquistar coisas a mais. E que bom que a internet proliferou demais esse tipo de conteúdo hoje, onde até gente que tem certo preconceito com isso acaba indiretamente consumindo também, ok? Internet é uma grande democratizadora da informação. Antes dependia um pouco do acaso de algo aparecer para você. Hoje, as chances de algum conteúdo desse tipo aparecer para você ao acaso é maior. Principalmente aqui no YouTube, você tem visões diferentes. Qualquer tipo de visão de mundo que você imaginar, tem alguém que produz conteúdo sobre isso aqui no YouTube, produz conteúdo sobre isso no Instagram, defende com unhas e dentes, e você pode confrontar maneiras diferentes de se comportar nessa vida e pegar os elementos que fazem diferença para você.